Existe lá em cima um sistema muito grande, sistema que envolve anjos, constelações, Via Lácteas, anjos de diversos planetas, planetas lotados de anjo. A Bíblia chega a dizer inúmeras, ou seja, inúmeras é porque não dá para enumerar, inúmeras hostes de anjos. Vixe Maria, é anjo demais. É anjo demais. E esses anjos estão espalhados pelo universo inteiro, né? E existem leis, regras que regem esse universo aí fora. O universo aí fora é tão grande, como diz o Salmo 19, que mostra a grandeza de Deus, que nós nos sentimos uma bactéria bem pequenininha, das menores que tiver, né? E o nosso sistema é um sistema muito precário, é muito caído, né? Vivemos com medo de nós mesmos, com medo dos nossos companheiros, com medo da morte, porque existe a realidade da morte entre os homens, de uma só vez, né? Então, estamos isolados de um cosmo muito grande, que a Bíblia, vários livros dão pistas que existe um cosmo. Quando a Bíblia chega a dizer inumeráveis hostes, não é inumerável anjos, não. Hostes, uma hoste é o quê? 1000 anjos. Então, é inumeráveis grupos de anjos. A ideia medieval que nós tínhamos de Deus era Deus sentado num trono, 4 anjos dizendo glória, 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 e a gente se lascando na terra. Mas depois a gente olha nos livros e encontramos sistemas que podem até ser corrompidos, distantes um do outro, reunião entre os filhos de Deus, reunião entre os anjos e Deus, rebelião, guerras e tribunais. Quando a Bíblia diz que não se encontrou lugar para Satanás no universo, é porque ele foi julgado, né? Julgado por um tribunal de Deus. E ele não encontrou lugar nenhum no universo, não tinha nenhum planetinha que ele pudesse ir, só a Terra, porque era casado com Lilith. Então, com isso, nós abrimos a nossa mente e percebemos que o nosso sistema, ele é muito pequeno perante um sistema aí fora muito grande. O que houve aí fora é muito grande. E que a vida é muito mais do que pensamos, com tantas limitações, porque ficamos velhos, cansados, estamos sempre com medo dos problemas da vida, né, correndo atrás para comer e fazer a feira. Mas existem sistemas aí enormes. E nesse sistema existem 2 coisas que a Bíblia diz que são interessantíssimas, né? Quais são as coisas que são interessantíssimas? Bem, deixa eu ver aqui, o recado que mandaram. Só um minuto aí, tá? Então, vamos continuar, tá? Então, o sistema é muito grande, mas muito grande mesmo, tá? O universo, a Bíblia, livro de Jó, livro de Melquisedeque, livro de... Mas muito grande, né? Mesmo, tá? Os outros livros apresentam um sistema enorme. Agora, 2 coisas muito interessantes
que existe nesse grande universo que nós não temos noção, né? Às vezes, como ser humano, vivemos uma vida muito paupérrima. Paupérrima que eu digo assim, muito limitada, né? Por exemplo, a minha tia, ela morreu com 98 anos, né? Virgem, e ela só saiu de distante da sua casa, no máximo 15 quilômetros. Foi o lugar mais distante que ela foi da sua casa, onde ela nasceu, viveu e morreu. E esses 15 quilômetros que ela andou, 15 a 20 quilômetros que ela andou, foi para a missa, né? Uma igreja a 20 quilômetros da nossa casa, lá antiga, lá do sítio, né? Então, o universo dela todo ali consistia na missa do domingo, no rádio, né? Nas novelas de rádio, e depois via a televisão, e aquele mundo ali, das vaquinhas, dos boizinhos, de uma vida tranquila que ela sempre teve, né, junto com a sua família. Então, o cosmo, o mundo dela foi muito pequeno perante outras pessoas que viajaram o mundo inteiro, conheceram lugares, conheceram homens, tiveram filhos, tal. Então, para você ver como nós somos limitados. Então, mas no universo aí fora, a Bíblia nos apresenta algo macro, algo extremamente grande, inúmeras hostes de anjos, tipos de anjos, anjos de diferentes lugares. E esses anjos brigam, esses anjos pecam, esses anjos erram, esses anjos são enganados e enganam. Tudo isso que eu estou falando é bíblico. Eles brigam, eles guerreiam, eles morrem, né? Então é um cosmo muito grande. Mas o que destaca nesse cosmo enorme, né, é a existência de duas coisas: de um tribunal, né, ou de vários tribunais constituídos de anjos e príncipes, e a lei. A lei que no universo ela se apresenta viva. Então é a lei viva. Eu vou direto ao ponto para a gente falar sobre outros assuntos também, mas você pode falar sobre esse assunto também. Na Bíblia nós encontramos a lei como fosse uma mulher, parecida com Nossa Senhora. O senhor já viu, pastor? Já. E alguns amigos meus também já viram. A lei, ela é como fosse Nossa Senhora, uma mulher linda e maravilhosa, séria, uma quarentona, né? E ela também se apresenta na Bíblia como uma espada flamejante, ou seja, uma espada viva, que anda, uma espada viva que anda. Então, no universo haveria leis vivas. Vamos dizer, Deus diz, ninguém passe aqui. Ali nasce uma lei, que é como fosse um robô, uma mulher espiritual, uma mulher de energia, e essa mulher não vai deixar ninguém passar ali. E se alguém tentar passar, morre. Se um anjo tentar passar, morre. E se Miguel, tão forte, tentar passar, primeiro ele não vai tentar passar, mas se ele tentar passar, ele vai ser atacado pela lei. A lei ataca qualquer um. Então, as leis seriam vivas, como fossem mulheres, né? E algumas delas até se apresentam. E haveriam tribunais celestes. Esses tribunais celestes, eles julgam as causas em termos internacionoplanetais. Internacionoplanetais, nosso planeta é muito pequeno perante um universo tão grande. Nossa vidinha é muito simples perante um cosmo que nós não sabemos nem quanto tempo foi feito. Antes de você ser feito, já existia um sistema muito grande. É porque nós somos envolvidos em uma guerra que nós mesmos nos se lascamos muito, né? Muito mesmo, não pouco. Então, quando você lê o Salmo 19, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, a obra de suas mãos, não fique pensando que a obra de Deus é só uma lua sem vida, é só um planeta sem vida, é só um planeta X, W, Z sem vida. Não! Mas a maior obra de Deus não é uma pedra. A maior obra de Deus não é uma montanha. A maior obra de Deus não é uma lua morta ou várias luas. A maior obra de Deus chama-se vida, pessoas. Pessoas que pensam,
Pessoas que querem, não querem, fazem ou deixam de fazer. Então, quando você olhar para o universo, à noite, com aquele céu estrelado, você observe que ali existem bilhões, e como diz o querido Chiquinho, bilhões e bilhões, bilhões e bilhões de planetas. E esses bilhões e bilhões são lotados de vida e de anjos, né? E por que nós ficamos tão retardados e tão presos e tão limitados? Bem, o acordo que nós fizemos com alguns anjos nos lascaram. O pecado em nada nos ajudou. O pecado, ele nos lascou. Vivemos hoje no subúrbio da vida. A nossa vida, ela se estende em torno de 70, 80, mais tardar 90, 100 anos. Quando acaba, chega em 80 anos, as forças já estão indo embora, descendo ladeira já com muita velocidade. Então, nossa vida é muito paupérrima perante um universo tão grande que nós não conhecemos. Por que nós não conhecemos? Porque fomos impedidos disso, por causa do pecado, de acordos e de contaminações que tivemos no Jardim do Éden, né? Então, quando você olhar para o universo e ver aquelas estrelas, eu passava horas deitado no chão, no sítio, olhando para o céu, né, e contemplando, e me sentia tão pequeno, e somos realmente pequenos. Lembre-se que a maior obra de Deus não são planetas vazios, não são pedras. Deus não é pai de pedras. Deus não é pai de pedras sem vidas. Deus é pai de um universo vivo, e esse universo é cheio de seres como nós, diferente apenas em algumas questões das leis, e que as leis, existem leis universais, existem leis do homem, leis culturais, leis dos príncipes da carne, que se não obedecer os príncipes da carne, creu, mas existem leis que ultrapassam o limite dos príncipes da carne e entra entre os príncipes de Deus, chamados filhos de Deus. O universo é cheio de leis, e essas leis são mais fortes do que tudo, inclusive Lúcifer e todo o seu sistema, né? Ele tentou manobrar estas leis, mas não conseguiu, né? O universo é vivo e abundante. Exato, Ana Maria. Ana Maria! Então, quando eu leio o Salmo 19, aí começa a falar no céu, no dia, na noite e tal, eu fico imaginando que a maior obra de Deus não é uma pedra, senão Deus teria exterminado a gente e ficaria cheio de pedrinhas, né? Deus poderia ter uma ágata, Deus poderia ter uma pedra de ouro, né? Deus poderia ter uma pedra de jaspe, mas a maior obra de Deus, a maior riqueza de Deus, são seres vivos e pensantes. A riqueza de Deus não é um planeta velho, planeta da Baixa da Égua, Nibiru, sem vida, sem nada na vida, nenhuma bactéria, uma pedra velha, fria, roçando e rolando pelo universo. Que riqueza é essa? Outro planeta, tamanho, um planeta gasoso da Baixa da Égua, enorme. Para quê? Para quê? A maior obra de Deus é a vida. Vida é a maior obra. É como você pode ser um empresário, construir prédios. Pode ser um empresário, construir prédios. Mas se você não tiver filhos, se você não tiver uma esposa, um marido, não tiver gente, então você é pobre. Pobre, por quê? Porque você não tem ninguém. Você pode ter uma parede, você pode ter um carro, você pode ter até dinheiro, mas não tem ninguém para amar, nem ser amada, né? Então, a maior obra de Deus não é um planeta.
né? Deus pega, vamos dizer que essa pedra é um planeta. Eu sou rico porque eu tenho essa pedra, e essa pedra gira, essa pedra vive no universo, para lá e para cá. Lá vai a pedra, voltou a pedra, lá vai a pedra, voltou a pedra, lá vai a pedra, voltou a pedra, lá vai a pedra. Isso não é riqueza, né? A grandeza de Deus é ter feito você. Imagina se tu não existisse. A maior riqueza de Deus é ter um ser que gosta dele, que admira ele, que é parecido com ele, que aceita, rejeita, vai, volta, erra, sobe, desce, morre, nasce, né? A maior riqueza de Deus é isso. Então, quando você olhar para o universo, né? Você olhar para o universo, você vai ver aqui, aquele universo, aqueles brilhinhos aqui, aquela lâmpadazinha ali, são tudo casas de anjos, mas é de muitos anjos. E um dia nós vamos voltar à nossa força, não sabemos quando. Aí teremos intercâmbio, vamos viajar. Eu vou viajar para o Jalapão. Sim, você pode viajar para o Jalapão, lá para Léo do Jalapão, mas você pode viajar também para planeta Júpiter, Saturno, Urano, né? Sem precisar de foguete, sem precisar de NASA, né? Um dia tudo irá findar, um dia Jesus, ele voltará, um dia sim, e bastará, um dia, aí ele sobe. Um dia eu vou subir aos céus, deixar este torrão ao léu. Não quero saber de ficar. Um dia eu voarei, de asas não precisarei, foguete ou disco voador, apenas eu atenderei ao vinde do Senhor. Aí ele sobe de novo. A gravidade eu vencerei, de face a face eu verei a Jeová. Isso é a esperança, né? Vamos beber aguinha, bora? Olha a água de Chiquinho. Que delícia. E agora... Cadê café? Tá aqui. Obrigado, meus amores. De nada, amor, da minha vida. Então, um dia o sistema vai ser renovado, vai ser refeito, né? Mas tenha essa visão de grandeza de Deus, e que a grandeza de Deus não é uma pedra, não é 1 quilo de ouro, não é uma porta de jaspe. A riqueza de Deus é você, é os anjos, são seus filhos que é a riqueza de Deus. Quem é que vale mais? Um planeta Júpiter ou você? Claro que é você, né? Então, essa ideia é maravilhosa. E as leis são vivas. Vivas como fosse uma pessoa. Isso eu lhe garanto, né? E existem tribunais celestes que você pode recorrer, né, a esses tribunais celestes. Eles julgam a causa. Existem tribunais celestes no céu. Mas existe tribunal celeste na terra? Existe. Que são dos anjos guardiões, né? Melquisedeque, são anjos guardiões. Eles têm ali um tribunal deles, né, que eles são responsáveis pela terra. Aí esse tribunal julga as leis que foram feitas, que você nem sabe que ela existe. E existe lei que eu não sei? Existe. A gravidade é uma, você não sabe nem o que é gravidade, eu também não sei. Dizem que é a lua puxando a terra puxando a lua puxando não sei o que lá, e todo mundo puxando todo mundo. A gente não sabe, é uma energia que sai da terra e nos prende, né? Então, são leis do dia, da noite, 24 horas, tanto hora, tal. Tudo é lei.
E essas leis, elas são vivas como fosse uma pessoa, como fosse um computador. E aí, lei, como é que vai? A lei... E outra coisa, essa presença das leis aparece muito no livro Bahia dos Holandeses, né? Leis genéticas, leis angelicais, né? Então, são muitas leis, mas essas leis são vivas. Vivi vavaz, vivi vavaz, vivi vavaz. São vivivas, né? São vivivas, são vivivas. E elas, por exemplo, você pode ver a presença delas no jardim, né? No jardim. No jardim, você pode ver a presença dessas leis. Você, por exemplo, quando Deus coloca, né, uma espada flamejante, né, circulando o jardim do Éden, para que ninguém passe por ali e nem chegue ali. Ninguém pode chegar, ninguém, mas ninguém mesmo, né? Essas leis são vivas, vivi vavaz. São leis vivas. E elas são pensantes, né? Qual a diferença, pastor, de uma lei viva, de uma lei viva e um anjo, por exemplo? A diferença é a seguinte, que o anjo é uma pessoa, tem um corpo, ele pensa, ele age, né, como fosse você, como fosse um homem dos céus. E a lei, não. A lei é como fosse um robô de energia. Ela está ali para fazer aquilo. Não importa, né? Não importa, né? Não importa, assim, o que seja. Importa é que ela vai fazer. Se a lei foi criada, ninguém poderá sentar nesta pedra. Então, ninguém vai poder sentar nessa pedra, não. Né? Deixa eu colocar aqui. Porque ela não deixa. Ela tem uma espada, ela mata anjos. Né? Veja aí, morte dos anjos. Então, deixa eu ver aqui. Então, os anjos, a diferença da morte dos anjos para a nossa morte é que a gente só morre uma vez. Vamos tomar um cafezinho? Depois disso vem o juízo, né? E os anjos, eles morrem e nascem novamente onde eles foram mortos. O anjo, ele tem corpo, ele pensa, independente de Deus, ele pode até agir contra Deus. Exemplo, Lúcifer e os anjos dele. Eles se rebelaram contra Deus. Os anjos também lá da Antártica também se rebelaram contra Deus. Então, ele tem livre arbítrio. Já a lei, não. A lei é uma palavra viva, é um espírito vivo. Então, a diferença entre espírito e anjo, a lei cumpre a missão a qual foi destinada. Exato, Ana Maria, desse jeito, você pegou mesmo. Por exemplo, a diferença da lei, mostra um exemplo de lei e mostra um exemplo de anjo. Vamos ver quem acerta aí. Exemplo de lei, exemplo de anjo. Quem já assistiu minhas outras lives sabe. Né? Quem é que vai acertar aí? Quem é que vai acertar? Quem é que vai acertar? Quem é que vai acertar? Um exemplo de lei, um exemplo de anjo. A morte é o anjo. Não. A morte é uma lei. A morte não é um anjo. Né? A morte é uma lei viva que nasceu no Éden. Obrigado, meu amor. Nada. E o anjo é Lúcifer. Vamos ver. Exemplo de anjo, Lúcifer. Lúcifer não é uma lei. Ele é um anjo. Na verdade, é uma anja, né?
Deixa eu ver aqui. Então, Lúcifer é um anjo, uma anja feminina, é uma menina, é uma moça, né? E a morte não é um anjo. Existem anjos de morte, que trabalham em cima da morte, mas a morte não é um anjo. O anjo morre e a lei não. Kelly Lima. Exato, Kelly. A diferença é que o anjo morre, a lei não. A lei ela é desfeita, ela desaparece. Ela não é uma pessoa assim que interage. Ela interage dentro da força dela. Portanto, Lúcifer, ele achou que era bonito demais e criou uma rebelião contra Deus. A lei não faz isso. A lei, ela é programada. Ela faz o que ela foi feita. Minhas palavras são espírito e vida. E não voltarão para mim sem antes fazer o que eu mandei ela fazer. Olha aí o que Cristo falou. Pastor, as leis não morrem? Não, as leis não morrem. Elas são desfeitas ou substituídas. A morte e a conveniência do pecado, o último inimigo a ser vencido. A morte é uma lei e ela só vai acabar, ela vai ser o último inimigo a ser, né, desfeita. Ela não é um demônio, ela é a morte, é uma lei que vem matar. Até porque se ela fosse um demônio, ela não ia poder estar no mundo inteiro ao mesmo tempo, né? A morte é uma lei e uma maldição. É uma lei, maldição. Né? Porque uma lei, ela pode ser uma maldição. Ou seja, a maldição é uma lei viva. A diferença é que a maldição atrai demônios, que são anjos caídos. Olha como isso é profundo. A maldição não é um anjo. Por isso que ela se apresenta como mulher escabelada, velha, escabelada, porque ali é uma lei. E ela ficou má, entendeu? A morte é uma maldição, né? E é uma maldição muito forte, porque é a coisa mais forte que existe na face da terra, né? É como essa geração, ela fica chocada, porque os seus heróis, seus cantores, estão tudo ficando velhinho e indo embora. De vez em quando vai 1, 2, né? Aí essa população mais assim, de 50, 40, já fica chocada, porque aqueles heróis, aqueles cantores, aqueles admiradores que ele tanto admira, eles estão indo embora. Aí ele vê a realidade da morte, né? Já antigamente, cara novo, todo mundo novo, ninguém nem ligava com isso, né? Então, o Lúcifer é um anjo. Inclusive, você vê que ele guerreou, né? Ele guerreou, ele enfrentou Deus, né? Será que o senhor responde ainda hoje? Vou responder ainda hoje, em nome de Jesus. A morte é consequência do pecado, sim. O que significa sonhar com corão? Corão de fraude? Corão de frade? Valani? Explica-me direitinho, tá? Corão de frade, é o cordão de frade. Então, essas leis do universo, né? Agora a morte, ela existe em todo o universo. Agora só que, por exemplo, um anjo está batalhando com o outro, não teria assim, lógica se um anjo não pudesse ser atingido. Então o anjo, vamos dizer que o anjo, brigando, ele for atingido. Então ele retorna para a origem. Como nós retornamos para a terra, para a origem, passamos pelo paraíso, o anjo ele volta para a origem dele. Vamos dizer que o anjo tenha sido feito no sol. Qual o sol? Um deles. Um dos milhares deles. Então, ao levar uma espadada na cabeça, porque anjo tem espada, ninguém pode dizer que não tem. E para que serve a espada do anjo? Para coçar o sovaco? Coçar a bunda? Não, serve para atacar. Então vamos dizer que de repente um anjo mete a espada na cabeça do outro e vence. Aquele sistema ali é dissolvido e é atraído como fosse um logof para o lugar da origem dele. A origem dele é no Sol, XYWVHTU. Pronto, ele aparece lá. Só que ele não nasce que nem menino, ele renasce novamente, né? Deus não deixou que isso acontecesse com o homem, porque, segundo o próprio Deus, essa briga seria interminável.
Ou seja, nós iríamos brigar para sempre. Nós iríamos brigar para sempre. Entendeu? O pecado e a morte iria reinar para sempre. Ia ficar nesse moído a vida toda. A vida toda, né? Então, quando Lúcifer criou a rebelião, não foi só a Terra que caiu, não, tá? Milhares de planetas também caíram. Agora, cada um com sua particularidade. Como nós não conseguimos resolver nenhum dos nossos problemas, então isso também nos foi omitido. Mas outros planetas, outros Adões, outras Evas caíram também, tá? E outros não caíram. Então, esse pessoal que caiu, tentaram tomar o poder no céu. Segundo a própria Bíblia, quem não acredita, rasgue a Bíblia. Né? Se não existem sistemas, por que houve guerras? Deus só era dar um estalo de dedo e os caras derretiam. Então houve guerra. A Bíblia é bem clara em vários livros. Houve guerra nos céus. Houve guerra nos céus. Aí tem o Baragagita, tem escritos antigos de 6.000 anos atrás, mostrando os Emanas, as naves de anjo jogando fogo uma na outra. Foi uma guerra terrível. Jogaram uma bomba em Marte, aí Marte perdeu a gravidade dele, né? Perdeu o oxigênio, perdeu um monte de coisa. Rios que tinha em Marte, lindos, rios maravilhosos. Então houve uma guerra sem par. Lúcifer levantou muita gente, né? Mas nessa guerra, olha quem estava nessa guerra. Quem é que estava nessa guerra? Ele, o peso pesado dos céus, Miguel estava nessa guerra. Um treco-treco entre Miguel e Lúcifer, ninguém sabe qual seria o quê, né? Aí Miguel, com suas hostes, mostrando que ele não é sozinho. Miguel é como se fosse um general, então deve existir vários anjos que seguem a Miguel, que informam a ele das coisas. Inclusive eu estou falando nele agora, certamente algum anjo já passou um zap para ele. Ei, aquele pastor lá do Nordeste está falando de tu. Aí Miguel, está falando de bem? Tá, ele está falando que ele gosta muito de tu. Ah, tá certo. Então, existem muitos anjos que seguem Miguel. A mesma coisa de Melquisedeque. Existem muitos anjos que seguem Melquisedeque. É como um juiz. Você diz, não, teve uma causa no juiz, o juiz julgou, tal. O juiz não sabe, o juiz olha a causa e sabe quem é que faz tudo aquilo ali, por debaixo dos panos? É o secretário do juiz. Primeiro secretário, segundo secretário, babão, toda a turma do juiz, o escritório do juiz é quem faz as somas, dá a sentença, tudo direitinho. O juiz só faz bater o martelo, play, 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 play. Abençoado seja o arcanjo Miguel. Sim, arcanjo Miguel é homem, é um anjo, né? E Lúcifer é mulher. Eu não sei qual foi o babado entre os dois. Será que seria um casal? Mas só que o arcanjo Miguel, ele soa testosterona, né? É um anjo muito de guerra mesmo, ele não conversa não, né? Então tem tretré até no meio dos anjos. O que é tretré? Pode ser que você acha que homem e mulher só existem entre nós? A gente pensa que descobriu a roda, né? A gente acha que sexo só existe entre nós, homem e mulher só existe entre nós, casamento só existe entre nós. Tudo que existe na Terra veio lá de fora. Existe guerra entre nós? Existe. Então existe guerra no céu? Existe. Existe briga no céu? Existe. Existe enganação no céu? Tem gente ruim no céu? Tem! Tem gente que treta outra pessoa no céu? Tem! Tem gente que engana outra pessoa no céu, pastor? Tem! Tem, como é o nome daqueles caras que ficam enganando pelo celular a pessoa, né? Ah, seu filho está comigo preso aqui e tal, né? No céu também tem. Existe pecado no céu? Existe. Existe demônio no céu? Eles vieram de lá. Então, nós temos que mudar a nossa visão, porque a coisa é muito grande. Então, Lúcifer atacou as hostes, atacou existe golpe, os golpistas. Satanás é um golpista, né? Teve muitas empresas apoiando Satanás, muitos planetas apoiando Satanás, até que ele chegou e disse, não, agora nós vai pro cacete. Aí os anjos de Deus dizem, pois vem, velho.
Aí o cacete comeu. Não, mas os anjos de Deus não podiam fazer isso. Os anjos de Deus têm que ficar rezando Ave Maria, em nome do Pai, em nome do Filho, 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 em nome do Pai. Não! O KKCC desceu. E foi briga no céu. Então nós encontramos isso em vários livros. Até o próprio Jesus disse: eu vi Satanás caindo como um raio do céu, de costa, ele caiu de costa, né? Então temos livro de Ezequiel, temos livro de Oséias, temos vários livros antigos que mostram essa tremenda guerra nos céus, as naves de anjo jogando bomba nas outras naves, alapados, os anjos guerreando em cima de Júpiter. É como aquela guerra do super-homem. Não tem um super-homem, né? O Jored, né? O cara que veio matar o super-homem, a briga dos dois quase destruiu o planeta, né? Eles pegavam um no pescoço do outro, aí saía explodindo os prédios tudinho, aí entrava no chão, outro dava um murro no outro, o cara ia lá na lua, voltava, né? Mais ou menos assim, como aquela guerra da Mulher Maravilha, né? Então, houve guerra no céu, muito. Agora, a gente não sabe se essa guerra foi um dia, 2 dias, 10 anos, 100 anos, 1000 anos. Até hoje, e ainda existe guerra nos céus. Até agora, today. Eu estou falando aqui, às vezes tem umas naves brigando lá em cima, né? Os demônios querendo vencer as leis, querendo os seus propósitos, e os anjos não querem deixar, né? Então, a questão, né? O povo fica anestesiado, o negócio foi feio, viu, Maria Micheleto? Foi feio, né? Então, há uma rebelião lá, como Lúcifer é feminino, não sei se foi uma rebelião feminina contra, não sei, eu sei que foi muito forte. Os anjos brigam, imagina o ser humano, imagina o ser humano, e os anjos, né, tem uma espada de fogo que corta tudo, né? Se você vê um irmãozinho com a faca na cintura, irmão, o irmão está com a faca na cintura. É porque eu vou cortar capim pro jumento. Tá certo, Chiquinho. Mas os anjos, ele anda com espada. Mas os anjos não é de Deus? Deus não protege os anjos, não, é? Por que Deus não protege os anjos? Os anjos deviam dizer: não, eu sou de Deus, eu sou do bem, só quem usa arma é bandido, eu não uso arma nenhuma, eu vou no... Qualquer coisa eu vou no karatê, velho, né? O livro de Daniel fala dos anjos que resistiu o outro. Então, essa guerra não foi só contra Deus. Essa guerra foi um sistema contra outro sistema. De um lado estava Lúcifer, com todos os planetas que ele... Você pensa que as pessoas vão obedecer à besta à força, você está enganado, mano. As pessoas vão brigar para obedecer a besta. Vão te entregar se você não obedecer a besta. O povo é muito maleável. Aí eles vão adorar a besta. E quem não adorar, eles mesmos entregam e matam. A Bíblia chega a dizer que um filho entregará a mãe e a mãe entregará o filho. Então, houve uma guerra tremenda no céu, né? Dá até para desconfiar daqueles buracos da lua. Se aqueles buracos na Lua, que todos eles são da mesma profundidade, embora que são largos, um largo, outro estreito, mas tudo na mesma profundidade, mostrando que tem alguma coisa embaixo, como se fosse um caldeirão. Aquilo será que foi cometas mesmos? Ou foi bombas? Né? Não, há muitos e muitos anos sempre teve divisão. Agora, houve uma época que não existia divisão, era só o bem. Era só o bem, né? Mas aí houve a implantação do mal, Deus do mal. E o Deus do mal era Lúcifer, né? E é ainda, né? Isso a gente nem existia. A gente estava gugu, gugu, né? Hoje a gente é protegido, por isso que a gente nasce, vive uma vidinha da gente e vamos embora, né? Mas eles tentaram tomar na força, né? Tentaram tomar no cacete. A briga diz que houve guerra nos céus. E se houve guerra nos céus, a gente pensa assim, que é 2 anjos tocando porrada um com o outro, um Mike Tyson com o outro. Não, isso foi guerra feia, gente. Se a Segunda Guerra Mundial foi feia, imagina a guerra dos anjos. Eu fico olhando imagens da Segunda Guerra Mundial, que eu gosto das imagens, né? Eu fico assistindo aqueles soldados mortos, né? Teve um que morreu sorrindo, né? Com a bala no peito. Ele morreu sorrindo, né? Aí
O que ocorreu com Lúcifer? Se levantou contra Deus? A divisão ocorreu quando Lúcifer... Sim. Não, ele tentou levantar ideologias, né? Ele tentou arrumar as leis para o lado dele. Mas quando ele viu que algumas leis não davam a ele esse poder, aí ele atacou, usando outras leis, né? Ele atacou porque ele quer o rio da vida. Ele não quer ficar velho, mas ele está ficando velho. Só que ele fica velho 10, 30, 40 mil anos. A gente fica velho com 80. Né? Foi feia a coisa, pastor Alexandra Lins. Foi muito feio, né? Bem, eu acho que nós devemos ter alguma memória na cabeça, aquela Guerra nas Estrelas, né? Aquele cara que é uma grilazinha com um cara bem fortão, noção. Como é o nome deles? Que tem um cara que é uma árvore, né? Aquelas guerras intergaláxias que nós fazemos no cinema. A gente assiste aquilo com tanta atenção que, se não fosse uma coisa ilógica, a gente dizia que coisa mais idiota, o cara viajar de um planeta para outro. A gente sabe que lá no fundo, no fundinho, lá dentro do fundinho, existe alguma realidade parecida. Entendeu? Aquele, como é o nome que os caras explodem as torres gêmeas, né? Como é o nome? Guardiões da Galáxia, sim, aqueles Guardiões da Galáxia que entram em portais e guerreiam um contra o outro, explodem. Aquilo ali, se não fosse assim, se não tivesse lá no fundinho da gente uma memória, a gente ia dizer que coisa mais idiota, os caras voando pelas galáxias. Isso não existe. Né? E se aquilo foram anjos? E de alguma forma nós temos memória, né? Depois dessa grande guerra, os tribunais não deram direito a Lúcifer, né? Tá tendo tudo mostrado, só as pessoas não querem enxergar. Aí não deu direito a Lúcifer. Mas ele, como ele era um advogado, ele sabia lidar com as leis, né? Então está tudo no subconsciente, Maria Micheleta. Exato, Maria, eu acho que está tudo no subconsciente. Quando a gente vê aquela Mulher Maravilha brigando, voando, sendo rápida, dando murro nas balas, a gente sabe que aquilo ali é como se fosse um anjo, né? Inclusive o primeiro filme da Mulher Maravilha foi contra o Deus da Guerra, que era um anjo. E o Deus da Guerra começa a convencer ela que os homens são maus, que merecem ser destruídos. E ela diz, não, os homens são maus, mas não são só maus, eles são maus e bons também. Eles não têm só defeitos, eles têm qualidades. Né? Quem assistiu aquele filme primeiro da Mulher Maravilha, que é a judia, né? Então, aquele cara, eu vou destruir você! Aquele ruivo, né? Aquele senhor ruivo, né? E aí ele enfrenta ela joga uma bomba nele, ele joga um tanque nela, ele voa. Aquilo ali é mais ou menos o que um anjo faz. Nós sabemos disso. Senão a gente não ia dizer isso é uma coisa idiota, um velho voando, uma nega voando, jogando um tanque na cabeça dele, outro joga um avião, né? Outro pega um pedaço de um prédio e joga na cabeça dela, né? Temos memória, sim, temos memória. Então temos memória e nem sabemos, né, a revolta de Lúcifer. Foi tão conseguido fazer valer a lei. Então existe memória em nós, né? Essas memórias. Por isso, você pode sentir saudade de um lugar que nunca foi? Pode. Eu já fui em muito lugar que eu nunca fui, em sonhos, né? Às vezes a gente sente saudade de um país, sente saudade. E essa saudade é a memória dos nossos antepassados que estão dentro de nós. Nós não somos uma árvore sem raiz. Poderá fugir uma árvore de suas raízes? Disse o anjo para mim. Então, existe um sistema aí muito grande. Então, o tribunal rejeitou o pedido de Lúcifer. Ele queria uma parte do universo com ele, queria um rio da vida. Mas o rio da vida vem do bem. Que ele se vire. Aí, quando o tribunal, sentenciou, ele disse, não, nós vai no cacete agora. Né? Nós vai no cacete. E existem anjos muito mais fortes do que Lúcifer que obedecem a Lúcifer. Existe até um anjo que está preso no centro da Terra, que se você soltar ele, meu amigo, ele acaba essa Terra dentro de um dia. Gera terremoto, maremoto, ele tem poder físico. Que anjo será esse? Será um anjo só ou como Miguel? Que Miguel tem vários anjos. Né? A nossa sorte é Miguel, tá? Não, Lúcifer já tinha creu aí na gente, já tinha lascado a gente todinha.
Essas memórias são bloqueadas para serem despertadas no momento certo. Existe uma memória em nós, uma memória que a gente não sabe de onde vem, né? As pessoas mais sensíveis, pastor, eu sonhei na época medieval, pastor, eu sonhei que era um anjo, pastor, eu sonhei, né? Por isso que você lê a Bíblia e sabe que ali tem alguma coisa interessante. Nós não somos idiotas, ou somos tampados, imbecis. Não, nós sabemos que existe alguma coisa além. É como se a nossa memória fosse aqueles NIB, homem de preto, que tira uma caneta e faz, olha para aqui, quando todo mundo olha, aí apaga a memória das pessoas. Seria mais ou menos aquilo, né? Então o tribunal rejeitou Lúcifer, né? E aí entraram em guerra, os anjos de Deus contra os anjos do diabo, mostrando que existe um sistema autônomo, que Deus pode dizer, ei, ninguém vai entrar em guerra aqui não, vou destruir todo mundo, play, pronto, está destruído. Não. Por que Deus deixou ter guerra? Porque o sistema que ele criou é livre. Então uns disseram, não, nós obedecemos a Deus e é o bem. Outros, não, nós obedecemos a Lúcifer. Apoia o cacete come. Você já parou para imaginar uma guerra entre anjos? Não, qualquer alteração que seja significativa, Alexandra Lins diz, será que Miguel fica vigiando Lúcifer? Não. Mas quando há uma alteração, os anjos de Miguel já avisam, Miguel, o cara está inventando um negócio ali. Um dia um anjo chegou para mim e disse, não se preocupe com cometa ou com asteroide, diga a menina lá que pediu oração a você que não se preocupe. Disso cuidamos há muito tempo. Diga a ela que se preocupe antes com o homem, porque o que o homem está preparando, nós não podemos fazer nada. O anjo falou isso há 2 anos atrás. Eu fiz um vídeo, mensagem de um anjo guardião, porque ela estava com medo de Nibiru, né? E eu fiquei orando. O senhor promete orar, eu prometo. Aí eu orei. Quando eu orei, entrei na casa de um anjo com cara de águia, e esse anjo falou comigo, né? E disse, diga para ela que não tenha medo de cometa, de asteroides, porque disso nós cuidamos há muito tempo. Foi mesmo na época onde aquele cometa caiu lá na Rússia, ele foi explodido no meio do caminho, uma parte dele caiu na Rússia e apagou uma cidade inteira, né? Foi naquele período ali que eu tive essa experiência cósmica, né? Então, aí houve a guerra, Lúcifer achava que podia vencer, e aí o cacete comeu. Porque ele formou uma verdadeira pirâmide. Ele em cima, aí vinha cada um tinha um cargo de ministro da Baixa da Égua, ministro dos Infernos, ministro do... Tá entendendo? Muito interessante, pastor, isso é verdade. Aí, cada um queria, né? Deus ainda deu chance para ele, segundo o livro de Melquisedeque. Olha, preste atenção, se vocês seguirem Lúcifer, não vão poder voltar mais atrás. Teve alguns que ficaram na dúvida. Outros disseram, não, nós quer mesmo. Então, né? Então houve guerra. Agora, quando a Bíblia diz houve guerra nos céus, C-E-U-S, é porque houve guerra nos céus mesmos. Então eu acho que foi entre os planetas, não somente no nosso sistema solar. Essa guerra, ela se estendeu por vários sistemas, né? Porque vários planetas caíram, não foram só a Terra. Nós não temos o privilégio de ser os únicos pecadores do universo. Nós não somos o patinho feio do universo. Nós estamos isolados porque estamos contaminados por um verme mau. Mas um dia seremos libertos. Agora esse verme morre com a morte, tá? Só sai com a morte. A Bíblia chama de bicho. Bibi xoxó. Bibi xoxó. Oxi! Bicho 101 likes. Obrigado pelos 101 likes. Obrigado, hein? Obrigado pelos 101 likes. Olha, então essa guerra foi tremenda. O Bharagavita indiano é uma das inscrições em sânscrito mais antiga. Rita foi atrás dos Bharagavitas, porque são escritos muito antigos. Tão antigos quanto o antigo hebraico, judaico, que o povo juju é um povo muito antigo, mas eles trazem conhecimento de povos mais antigos ainda do que eles.
Então, lá no Bharagavata, mostra a guerra dos deuses. Eles mostram que, e eles chamam as espaçonaves de emanas. Os emanas eram feitos de luz, mantido por aquele mineral líquido, como é o nome dele? Mercúrio. E o Mercúrio dava um efeito antigravitacional às naves dos anjos. E as naves dos anjos davam a impressão de relâmpagos. O Bharagavata é incrível. Rita gastou bilhões de dólares para transcrever o Bharagavata. O cara era inteligente, ele queria saber, tem alguma coisa aí. Ele foi na Antártica, tá entendendo? E aí ele foi e transcreveu o sânscrito. Já ouviu falar em sânscrito? Uma das linguagens mais antigas da Terra. Né? Porque a Índia é talvez mais antiga do que o Antigo Egito, a Índia. E tem presença de anjos do mesmo jeito do Egito. O Egito pegou fama por causa das pirâmides. Mas a Índia, antes mesmo da religião indiana, ela tinha muitos mistérios. Palácios diferentes, algodutos, que ninguém sabe como foi feito. Palácios em cima de água, como é que pode o palácio não afunda? Quem foi que fez palácio? Não são pirâmides, mas são palácios, né? Pastor, existem 10 céus, o livro de Enoque fala nisso. Esses 10 céus que Enoque fala são 10 planetas, porque Enoque visitou os 10 planetas. E a cada planeta, chamado tronos de Deus, por Enoque, é parecido com uma pérola. E ele acertou a cor e o formato dos planetas antes de nós e a NASA saber, né? Esse chamado 10 céus ou 10 tronos de Deus são os 10 planetas do nosso sistema solar. Seria, a Enoque chama de 10 tronos, né? Então, a questão houve uma grande batalha nos céus. Houve planetas que foram praticamente explodidos, né? E o planeta que mais houve guerra não foi a Terra. E qual foi o planeta que mais houve guerra? Quem que acerta aqui? O planeta que mais houve guerra. Vamos tomar café? Vamos tomar café? Bora! Bora, Sula! Vamos, Girlene Nunes Cândido, 142 like, obrigado! Clá Marques diz que foi Plutão. Será que foi? Qual foi o planeta que mais teve guerra? A guerra comeu no centro, rapaz. Bem, será que a gente estaria lá? Será que nós temos memória de anjos? Que memória é essa? De onde veio? Será que foi os anjos que pegaram as mulheres lá no livro de Gênesis, que passou essa memória para nós? E nós temos um pouquinho de anjo? Let Stutz acertou! Let Stutz acertou! Ela chutou e fez gol! Marte. Inclusive, Marte é conhecido como o planeta da guerra. Nilza Alves diz Marte. Marconi Gama diz Mercúrio. Bom, que já serve de curativo. Bora tomar café? Bora, Maria Lameirão. Meu planeta Marte. Seu planeta é? Oxe, tu é de Marte também, é? Glória a Deus, aleluia. Foi Marte. Marte foi um dos planetas mais atingidos pela guerra dos anjos, né? Quando a guerra foi intensa, a briga, pá, pá, pá. Aí eu me lembro do meu menino, que ele olha pra gente e fica pequenininho, 3 anos. A gente olha pra ele e faz ele, oxe, a memória foi Marte, pastor. Cristiano Lucena, sim. Então, a guerra mais intensa foi em Marte, né? Eu queria saber por quê, né? Agora, Marte tinha água, tinha rios, tinha... Será que nós éramos todos de Marte e passamos para ir para a Terra, hein? Essa desconfiança, né? Que nós morávamos em Marte, depois dessa guerra a gente passou para planeta Terra, né? E o paraíso estaria lá em Marte.
Mas isso são conjecturas, né? Eu acredito que o paraíso está na terra, nós somos terráqueos. Apesar de nem parecer ser terráqueo. A gente não tem pele grossa, a gente tem que usar roupa, a gente vive tropeçando nas pedras no voa, é uma coisa muito fraquinha, né? Há uma possibilidade de nós termos... Toda aquela história da criação foi lá em Marte, né? E depois a gente passou para cá, mas isso é conjecturas. Eu não acredito muito nisso, não. Eu acredito mais que nós... Teve lá um negócio lá em Marte, tudo, mas nós somos terráqueos. É porque se nós fôssemos de Marte, quando a gente morresse, aí a nossa carne iria para Marte, né? Não acontece isso. A carne vai para a Terra, porque a gente veio da Terra. Por isso somos terráqueos. Então, quando ele perdeu, meu amigo, o cacete foi grande. Miguel no meio. Miguel só metendo espada, e os caras tomam fogo em Miguel. Passava aquelas naves. E Miguel parecia aquele exterminador do futuro. Era anjo, pena de anjo para tudo quanto era canto. Os caras são agressivos, viu, velho? Não vá pensar que anjo é tudo assim. Eu sou anjinho, sou delicado. Eu sou anjinho, sou delicado. Não, os cabas são fera. Meteram bala em Miguel, Miguel meteu bala neles. E o exército de Miguel, né? Quando a gente fala Miguel, é como se Miguel fosse dono de uma hoste. Seriam os Miguéis. Eu acredito que Miguel deve ter 10, 15 ou 30 mil anjos a serviço dele. Quando Miguel vai para uma guerra, esses anjos vão com ele. É como se Miguel fosse um coronel. Bora, soldados! Aí lá vai os Miguéis, né, com ele, né? E haja bala, foi. A bala que a Bíblia diz que suas armas soltam fogo, raios, né? É o que a gente está chegando agora, né? Laser, né? Então, houve explosões no céu. Segundo o Baragagita, tinha explosões que à noite virava dia. Eita, pila, foi. Não, tem um anjo que era a favor de Lúcifer. Esse anjo veio da Baixa da Égua 2, que é um planeta que existe distante. Baixa da Égua 2. Aí esse anjo vem para cá, para o nosso sistema solar, lutar com quem? Miguel. Mete bala em Miguel. Vai! Eles não têm medo de Miguel, não, tá? Nós temos, porque nós somos mortais. E não temos, porque Miguel é do bem. Quem é do bem, Miguel não faz mal. Então, mete bala nesse cara. Vou fazer que nem meu filho. Aí Miguel... Bora! Aí pronto, lá vem a nave dos anjos da Baixa da Égua 2. Explodiu. É o que Baragagita diz. Explosões que faziam a noite virar dia. Isso durou muito tempo. Então aqueles anjos tudinho da Baixa da Égua 2, que estavam tudo dentro da nave, apoiando Lúcifer, eles explodiram. Seus corpos, que anjos têm corpos, foram para o espaço. Então há um logof. Então a Baixa da Égua 2 puxa eles. Então eles estão presos lá na Baixa da Égua 2. Você está entendendo? Ou seja, a morte seria mandar o cara para a origem. Preste atenção no que eu estou falando. A morte dos anjos seria mandar o cara para a origem. O cara não deixa de existir, mas vai para a origem. Então lá vem a nave Baixa da Égua 2, atacando quem? Miguel. Miguel tá ali. Aperta os botões aí, laser, bora. Os fogos lá em cima de Miguel, as bombas, as terras lá de Júpiter, de Marte, subindo. Miguel responde, né? Os caras tomem bala na nave da Baixa da Égua 2. A nave da Baixa da Égua 2 é uma nave forte, né? E a bala comeu no centro. Até que Miguel acertou, mesmo num tanque de combustível. Virgem Maria, você tá assistindo muito desenho. Aí, Chiquinho, calma, Chiquinho. Aí, meu amigo, os componentes da nave da Baixa da Égua 2 que apoiava a Lúcia, voltou tudo para a Baixa da Égua 2. E agora, onde é que eles estão? Lá, presos, querendo sair e não pode. Os seus corpos se desmancharam, como aqueles filmes dos extraterrestres antigos que virava cinza, e foram para a Baixa da Égua 2. Aí lá na Baixa da Égua 2 eles renascem. Mas aí daqui que eles vão fazer uma nave, para chegar aqui, meu amigo... Isso demora muito tempo, né?
E talvez nem aconteça isso, porque os planetas que caíram, cada um, Deus está tratando com cada um em particular. Deus não... Está entendendo? Cada um, Deus está tratando em particular. Né? Aí o Bharagavata mostra essa guerra. E os caras das Alemanha foram atrás. Porque eles queriam uma nave, eles queriam encontrar uma coisa antigravitacional. E o Bharagavata dá lá que a nave tem um centro que é alimentado por mercúrio líquido, que ao girar para o lado esquerdo, eleva a nave e tira ela do campo magnético da Terra ou de qualquer outro planeta. E ainda diz mais, Bharagavata ainda mostra que existe um tipo assim, de como fosse um olho que ele aponta para um planeta e aquele planeta onde ele aponta atrai eles. Aí eles, eles vão embora. Olha, e os alemães queriam saber disso. Os alemães, opa! Será que os alemães eram burros ou sabidos? Existe espiritualidade nos nomes, pastor? Existe. O corpo se desfaz e evapora. Exato. Então, quando o Miguel atingiu a nave da Baixa da Égua 2, aqueles monte de anjos que tinha ali, 200, 300 anjos dentro daquela nave, eles evaporaram. Eles deixaram de existir em Júpiter, na Terra, e eles evaporaram. E o próprio universo puxa eles, dá um log-off, como a gente desliga um computador, o computador dá um log-off. Então, eles nasceram lá na Baixa da Égua 2. Aí ele... Tá, pílula, Miguel lascou nós. Vamos voltar para pegar ele. Bem, mas nós estamos a bilhões de quilômetros de lá. Vamos ter que fazer uma nave. E o portal ainda está aberto? Não está, porque Miguel ganhou e fechou o portal. E agora para nós voltar? Lascou, nós não podemos voltar. E agora? Aí por isso que os homens estão fazendo, desde aquele cara o cara que fez a Torre de Babel, até Rita, até os alemães, todos eles estão atrás de uma coisa chamada portais. Chamado acelelelele. Chamado o quê, Chiquinho? Acelelelele. Acelelelé, Chiquinho? Acelerador de partícula. Ah, quer dizer que o acelerador de partícula é um portal? Tem, a partícula Deus. A partícula Deus é quer dizer que talvez Lúcifer estejam influenciando nós para nós tentar trazer os amigos deles de volta para cá. Sim. A língua indiana, o Bharagavata, a Índia, poucos conhecem a Índia. A Índia é tão antiga quanto o Egito e a China. A China que nós hoje conhecemos, ela é muito diferente da China antiga. Mas a China sempre foi uma potência. Entendeu? Então, a Índia, ela tem muitos mistérios, talvez tanto quanto a China, quanto o Egito. Nossa cultura ocidental aponta muito para o Egito. Egito, mas a antiga China tem talvez 2 ou 3 vezes mais mistérios do que o Egito. E a Índia, tão caladinha que ela supostamente, uma parte meio bagunçada, outra parte muito estudada, ela tem mais mistério do que a Índia, do que a China e do que o Egito junto. Antes da religião que eles têm hoje. Eles têm uma religião hoje que atrapalhou um pouquinho a questão dos estudos dele. Mas a Índia, com aqueles palácios misteriosos, lá não são pirâmides, são palácios em cima de água, palácios que não têm bases flutuantes, é também misterioso, igual a antiga China e a antiga Índia. A antiga China e o antigo Egito, né? Eu não sei qual foi o anjo que visitou a antiga Índia. Eu sei que o anjo Melquisedeque visitou, né,
o Egito, né? O nome dele era Tote, criou o hermenismo no Antigo Egito, e na China, o anjo Melquisedeque visitou com o nome de Homem-Pássaro, onde ele fez o primeiro transplante de coração de um escravo para o rei, e do rei para o escravo. Ensinou todos os pontos de acupuntura e pontos nervosos que as pessoas têm. Isso é impossível ao olho nu. Nós poderíamos hoje criar os pontos da acupuntura utilizando-se muitas máquinas, né, atômicas que nós temos hoje para ver dentro do corpo. E teremos muito trabalho disso. Mas uma pessoa vir ensinar todos os pontos nervosos de um corpo, todos os encontros de nervos, somente um anjo. E esse anjo era Tote, que deu origem ao hermenismo e que no antiga China se chamava Homem-Pássaro chinês, que a história dele foi apagada, foi abafada, mas ainda escapou. A história do Homem-Pássaro. O Homem-Pássaro visitou a China, ensinou todos os pontos nervosos, ensinou operação, ensinou transplantes de órgãos, fez transplante de órgãos, ensinou medicina, ensinou medicina oriental, né, que é o quente, o frio, o amargo, né, essas coisas todas, né. Então, agora na Índia eu não encontrei ainda um tipo de... Eu acredito, aí é Joilson de Assis, tá? Que Melquisedeque, que se apresentou aos judeus, é o mesmo Tote que se apresentou no Egito. Veja aí, Tote e Melquisedeque são as mesmas pessoas, e o Homem-Pássaro. E agora na Índia, não sei da visitação. Fala-se da visita de deuses, né, na tradição indiana, e tem alguns deuses que dá a entender que esses deuses são anjos, que ensinaram medicina, a cura, pensamento positivo, a concentração, o terceiro olho, do mesmo jeito que Tote, que criou o hermenismo, que eu sou fã do hermenismo, e criou também o Homem-Pássaro. Só que a China abafa o Homem-Pássaro, porque o Homem-Pássaro é o quê? É um homem que desceu do céu, que vem ensinar coisas à grande civilização chinesa na época, que era grande mesmo, né? Mas isso não aconteceu somente com civilizações grandes, como a China e o Egito. Isso aconteceu também com índios cariris, índios potiguaras. Todos eles retratam um homem que veio falar dos céus. Índios, Siouxes, Comanches, Apaches, todos eles, inclusive a Igreja do Santo dos Últimos Dias tem um relato completo desse homem que eles acham que é Jesus, que veio entre os índios ameríndios, né, veio aqui no Brasil, veio em todo canto. Então, possivelmente, Tote e Melquisedeque, que é a mesma pessoa, tenha visitado todos os pontos do mundo. E nessa visita deles, eles ensinam rezas, orações, plantas, cura, né? E isso é uma coisa mundial, mumum, didi, aau. É uma coisa mundial, não é uma coisa só num local, não, de uma religião, não. Então, do jeito que Melquisedeque visitou o Antigo Egito e ganhou o nome de Tote, T-H-O-T-H, do jeito que ele visitou a China, ensinou pontos de acupuntura, medicina tradicional chinesa, do jeito que ele visitou a Índia, como fosse um deus que desceu para ensinar, ele visitou em Siouxes, Apaches, Comanches, Cariris, Tupis, Guaranis. E todos esses índios têm um registrotró de um ser que veio do céu, que eles fazem com asa, eles desenham esse ser com asa, um ser que veio do céu, e esse ser, ele é um anjo que desceu do céu, né? Isso mostra que a espiritual é para todos. Sim, a espiritualidade é de todos. A nação sacerdotal é Israel, mas Deus não pertence ao povo Israel. Mas Israel teve prioridade por causa dos pactos e votos, né?
mas esse ser espiritual, ele visitou todos. Você pode pesquisar, pesquisa, menina, pesquisa. Ó, você pode pesquisar seres estranhos relacionados às civilizações antigas. Aí você vai ver desenhos em paredes, até aqui no Nordeste, entre os índios que havia aqui na Baixa da Égua, nós encontramos lá um ser iluminado, descendo do céu, ensinando as coisas aos homens, entendeu? E esse ser iluminado é feito com uma bola de luz ao redor, desenhado em pedra, há 6 mil anos atrás, antes mesmo da gente saber nem que existia. 135 likes. Obrigado, valeu, obrigado pelos 135 likes. Like. Então, interessante, né? A gente começou a falar sobre a lei, sobre os tribunais celestes, dos anjos, né? Os anjos, civilizações planetárias, os extraterrestres são anjos. Agora, muitos deles são do mal. Preste atenção, hein? Por que Deus escolheu Israel? Porque Israel fez pacto com ele. Né? Não assim, Israel é tão bonita, Israel é tão linda, vou ficar com Israel. Israel é santinha de Jesus. Não, isso foi um acordo entre Deus e Israel. E Deus disse, vocês vão ser muito bem pagos, vocês vão comer o melhor da terra. Eu vou pagar tudo, vocês não vão fazer nada de graça. Israel nunca fez nada de graça, Deus pagou tudo. Não é à toa que quem manda no mundo é Israel. Entendeu? Os discos voadores, Francine Cardoso, são carros de anjos. A Bíblia chama de carros de fogo. Mas, pastor, fala, Chiquinho. Assim, peraí, deixa eu pensar bem. Deixa eu pensar. Assim, deixa eu pensar, pastor. Mas se os anjos voam, para que eles precisam de disco voador? Sim, Chiquinho, aí eu te pergunto, você não anda? Para que você precisa de jumento, de carroça de burro e de carro? Mas está na Bíblia que anjos, eles andam em carruagens de fogo. E a Bíblia diz o quê? Disco voador? Não existia essa palavra antes, né? Existe mais mistério entre os céus e a terra, a gente que possa imaginar, existem muitos mistérios, tá? A gente tem uma ilha de certeza, uma ilha bem pequenininha de certeza, arrodeado por um oceano de incertezas, mas nós temos uma memória, nós sabemos, lá no fundo do fundinho, nós sabemos que existem essas coisas mesmo. E Deus não se revelou só a Israel. Israel é a nação santa e sacerdotal, que tem pacto, aliança com Deus. Mas Deus se revelou a todos os povos da terra. Eu gosto muito de história. Em todas as tribos indígenas, desde aquela tribo lá que tem o canguru lá, como é o nome da Austrália, os aborígenes retratam homens que desceram do céu em carruagens de fogo e pousaram entre eles e passaram dias e noites e meses com ele. Os aborígenes. Tem retrato em cavernas de seres voando em pratos de fogo. O que seria isso? É extraterrestre. Não acredito mais em Deus porque existe extraterrestre. Os anjos são extraterrestres. Não dá para pensar nisso? Os anjos não são da terra, então são extraterrestres. Aí fica aquele negócio, olha, não existe Deus, porque tem uma piramidezinha ali, tem uma múmiazinha. Eu acho isso tão fraco. Tão fraco. Quer dizer que eu vou deixar de acreditar em Deus porque tem uma porcaria de uma pirâmide. Porque encontraram uma nave espacial. Vou deixar de acreditar em Deus porque encontraram uma nave espacial. Gente do céu. Isso é uma visão muito limitada. Está entendendo? Se a Bíblia diz que existem inúmeros exóstos, eu acho o seguinte, que quem inventou a espada? Diga aí quem inventou a espada. Que antes do homem ter espada, os anjos já tinham. Espada que sai fogo. Né? Labaredas de fogo. Né? Temos que ver que existe um sistema muito grande aí.
né? Existem até portais em paredes no mundo inteiro. Sim, portais em paredes. Só que esses portais, a maioria deles estão rachados. Alguém foi lá e rachou. Tem Machu Picchu, que são como se fossem portas numa parede, numa pedra. O cara disse que foi um idiota que fez uma porta numa pedra. Ali eles ativavam, ela virava luz e o cara entrava e saía no outro planeta. É o que nós estamos fazendo hoje através da ciência dos aceleradores de partículas. Às vezes a pessoa diz, não, eu só acredito nessa ciência. Sim, mas a ciência é dos anjos também. Quem ensinou magia às mulheres foi os anjos. Lembre-se. Então, são conhecimentos que nós não temos. E as mulheres não tinham. Mas os anjos disseram, eu vou ensinar para você proteger meus filhos. Dizem que as pirâmides foram feitas por anjos. Com certeza. Eu acho patético aqueles filmezinhos dos caras fazendo as pirâmides com a talhadeirazinha. Primeiro, as talhadeiras não teriam o poder de fazer pedras daquele tipo com tanta perfeição. Aí fica um bocado de gente arrastando uma pedra no deserto. Primeiro, ali nas pirâmides não era deserto. Ali era um vale. Né? Então, mudou com o dilúvio. E é patético dizer que o cara passou 22 anos para fazer uma pirâmide que era necessário colocar uma pedra a cada 1 minuto, uma pedra de 6.000 toneladas. Quem trabalha com construção sabe como é difícil construir, mesmo com as máquinas que a gente tem hoje. Carruagem de fogo seria as naves espaciais, sim. Nossa, veio tudo de lá. Andréa Santos. A carruagem de fogo seriam as naves espaciais. Ana Maria, sim. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Isso o quê? Boa tarde, pastor. Boa tarde. Deus criou até os extraterrestres, até as coisas que não conhecemos. Certo, existe muita coisa que a gente não conhece. Né? Agora é patético quando passa eu fico assistindo documentários, o cara, não, esse faraó aqui passou 22 anos, ele tem problema nos ossos, né? E ele passou 22 anos e construiu o seu próprio túmulo. Mas as pirâmides não são túmulos, não existe cadáver dentro de pirâmide. E aí, em 22 anos, ele construiu uma pirâmide que era necessário colocar a cada minuto uma pedra de 8.000, 10.000, 30.000 toneladas. E essas pedras estão a 2.000 quilômetros do lugar de distância da pirâmide. Isso é uma loucura, gente. Isso é uma loucura, o cara acreditar nisso. Eu preciso ser mais crente para acreditar nisso do que acreditar na Bíblia. Como é que um cara faz uma pirâmide de 22 anos, colocando uma pedra de 60, de 50 toneladas a cada 1 minuto, e essa pedra vem a 2.000 quilômetros, ou seja, do Rio de Janeiro para o Nordeste, e essa pedra vinha o quê? Voando, vinha sendo arrastada no deserto, e os caras não comem, os caras não vivem, não. Uma coisa absurda. Tem que ter sido construído por máquinas do céu, anjos, né? Então, em outra dimensão ou no portal. O portal dá origem, o portal leva você para outra dimensão, né? Preciso ajudar o senhor, falar com o senhor sobre tesouro. O senhor pode me ajudar? Posso. Esfriar o tesouro, né? Vamos esfriar. O anjo pode se transformar em ser humano? O anjo é um tipo de um ser humano. Eles ficam no meio da gente e a gente nem percebe. Percebe não. Se você pedir a Deus uma sensibilidade, você vai notar, de vez em quando você está andando no meio da rua e você vê um anjo. Eles ficam como se estivesse andando, vendendo jornal, tal. Eles são agentes do céu. Eles estão infiltrados entre nós. Mas se você pedir sensibilidade a Deus, um dia você vai estar andando e você olha para uma pessoa, você vai notar que aquilo não é uma pessoa, aquilo é um anjo. Quantos encontros já tive assim, né? E uma certa vez eu pedi muito a Deus para chover, o Nordeste teve uma seca muito grande, muito grande, muito grande. E eu fiz uma campanha a Deus para que chovesse, tenha misericórdia de nós, tem criança ainda entre nós, né? E aí, eu fui no centro da cidade, estacionei o carro em frente a um banco, né? O carro tinha gás, né? Era de gás. De repente, tudo escureceu e caiu uma chuva torrencial. E eu olhei para o carro e o carro começou a afundar na água, como tinha um gás, né?
o bujão de gás atrás do carro, a bunda do carro levantou e ficou assim, ó, parecendo Gretchen. O carro ficou rebolando e o motor afundado lá, né, na água, e o carro rebolando a bunda assim. Eu falei, eita, lascou, meu Deus, vou ter que fazer motor, vou ter que fazer tudo, ó. Não tem nada não, tá orando tanto para chover, deixa chover, seja o que Deus quiser. Aí apareceu uma mulher, um vestidinho assim simples, olhou para mim e fez, gostou da chuva? Eu disse, gostei. Gosta mesmo? Eu disse, gostei. Chuva boa? Boa, ótima. E ela ficou assim, ela deu uma saidinha assim da minha frente. Eu achei estranho o jeito dela falar, mas eu estava preocupado com o carro. Eu disse, eita, vai ter que fazer um motor, uns 5 mil reais para fazer esse motor, meu Deus. O motor está debaixo da água, a bunda do carro está para cima. Eita, Jesus. Aí, de repente, quando eu olhei, cadê aquela mulher? Ela já tinha descido a escada do prédio, tinha atravessado, só que ela estava andando na chuva. É dançando na chuva. Ela estava andando na chuva e não se molhava. E ela pulava como fosse uma bailarina. Era uma senhora assim de uns 30, 40, era uma quarentona, né? Bem simples, com aqueles vestidos assim de sítio, né? E ela andando na chuva sem se molhar, e como fosse uma bailarina, pulando entre uma água e outra, e rindo, e foi embora rindo. Aí fiquei, quem é que poderia ser essa mulher? Que mulher assim, diferente, né? Um anjo. Entendeu? Quantas vezes já conversei com um velho e quando ele saiu de perto de mim eu percebi que ele era um anjo. Melquisedeque gosta de se apresentar como um velho, um senhor de idade. Então, eu falei, que coisa interessante. Fiquei olhando, esqueci do carro, né? De repente o esgoto tinha fechado, né, do lixo, a água tinha subido, aí o portão do prédio arrombou. Quando o portão do prédio arrombou, a água desceu toda para a garagem do prédio. E aí foi descendo a água. E eu fiquei encucado com aquela mulher, ela rindo, ela tão simpática. E olhando o carro, pronto, desceu a água. Aí a chuva foi, deu uma parada. Eu disse, pronto. Chamar o guincho, né, para tentar levar o carro. Aí fui lá no carro, os pedais do carro ainda estavam cheios d'água. Aí um negócio, eu disse, eu vou tentar ligar esse carro. Poxa, liga nada, mano. Vou tentar ligar esse carro. Aí botei a chave. Quase o cano de escape ficava jogando água, o cano de escape. E eu acelerando o carro com o pé na água. Os pedais estavam tudo cheios d'água. Eu vou sair daqui, vou botar na ladeira para a água que está dentro sair. Aí eu saí, botei na ladeira assim, né? Aí já saí a água dentro do carro. Vim para casa, graças a Deus, não teve nada. Não queimou nenhuma lâmpada. Que maravilha. Aí a chuva caiu a noite todinha. Olha que maravilha. Então os anjos, eles estão infiltrados entre nós, tá? Eles não podem mais se relacionar conosco como no passado. Mas eles estão, às vezes é uma pessoa que você está andando na rua e ele está olhando para você, né? São infiltrados entre nós. Eles são agentes secretos do céu. Como é, Chiquinho? Eles são agentes secretos dos céus. Eles estão aqui fazendo alguma missão, né? E depois ele volta para os planetas dele quando a missão dele acabar, né? A Bíblia diz que são conservos de Deus, eles estão observando. Eles não querem interferir, eles só interferem quando a lei permite. Alguma coisa assim, alguém quer destruir o mundo, quer destruir as pessoas todas, ele pode ser até que ele intervenha. Depende da lei. Aí ele pergunta a lei permitindo, ele vai, né? Então, gente, gostou do assunto? Tem alguma dúvida sobre o assunto? Né? Sobre os mistérios do céu, né? Que são maravilhosos, né? E que nós fazemos parte do céu, sabia? Apesar da terra estar em pecado e caída, mas nós fazemos parte do céu. O céu não é tudo isso aqui? A gente faz parte do céu. Só que a gente está em quarentena celestial. Tá? Igual o filme Cidade dos Anjos. E eu não assisti não, esse filme não. Atualmente estou... Michele Silva. Silva Regina, atualmente estou tão
distraída para ver anjo. Tem um anjão bem perto de tu, olhando para tu. Vê se Silva Regina. Márcio Roberto, que maravilha, pastor. Muito bom este assunto. É interessante, porque queira ou não, mesmo caídos em pecados e fracos, nós fazemos parte do céu. O céu também, aqui faz parte do céu. Tá? Aqui não é inferno não, né? Qualquer dúvida, você dá uma olhadinha no nosso canal aí. Como é o céu, Joilson de Assis, segundo a Bíblia, né? Como é os anjos, Joilson de Assis, Sociedade dos Anjos, Joilson de Assis, Guerra dos Anjos, Joilson de Assis, Morte dos Anjos, Joilson de Assis, Sexo dos Anjos, Joilson de Assis. Aí tem informações nessa parte aí. Existem anjos do mal, disfarçado também existe. Tá? Agentes secretos do céu, isto é lindo. Sim, existe agente secreto do céu olhando você, observando. Aí você tá na feira, olha a banana, olha o caju, olha o alface, Dona Maria. E você tá comprando ali na feira, comprando as coisas, mas aí tem um velhinho ali, só de olho. Aquele velhinho é um anjo. Só que ele não vai dizer, ei, eu sou um anjo, Ele é um agente secreto. Se ele for descoberto, ele está errado. Então ele fazia de tudo para não ser descoberto. Entendeu? Às vezes você vai andando, aí bate um ombro numa pessoa, a pessoa, opa, desculpa aí, meu irmão. Nada, aquilo é um anjo. Bateu ali em você. Quem tem uma sensibilidade espiritual percebe isso. Está entendendo? Tem pessoas que saem de bem longe e vêm bater um ombro em você. Por quê? Pode ser uma batida normal, que uma pessoa dá noutra, né? Mas pode ser um anjo. Eu estou aqui. Eles não vieram destruir você. Eles não vieram julgar você. Eles estão aí para nos ajudar no que for necessário. São agentes secretos, como aqueles filmes de James Bond. O cara tá passando, tem um cara ali no jornal, só que o cara que está ali no jornal é um agente secreto. Aquela pessoa que está varrendo a rua, um agente secreto. Alô, ela acabou de passar. Ele passou com... passou. Tá indo lá para baixo da égua. Passou com o Chiquinho. Aí o outro já fica olhando, né? Aí tem uma mulher jogando milho para os pombos. Aí aquela mulher é outro agente secreto. Né? Aí o cara vai no banheiro público. Aí tá lá fechado. Aí de repente sai. O cara levantando as calças. É um agente secreto, é um anjo. Bom dia, bom dia. Tal. Então a gente não percebe. A maioria dos casos, eu acho que 99% dos agentes secretos, né, de Deus, eles vão para a igreja, eles ficam olhando, né, eles estão sempre presentes, porque queira ou não, no frigir dos ovos, nós fazemos parte do céu. Assim, a gente não é um lugar fora do espaço, longe de tudo e de Deus, abandonado, um lixão. A gente faz parte do sistema, só que nós estamos caídos. Aí a lei pega, né? Mas mesmo caídos, temos direitos e deveres perante esse universo tão grande que Deus fez. Então, os governos sabem disso, só que os governos acham que Deus é um extraterrestre, que os anjos são extraterrestres, eles sabem disso, por isso que tem aquele filme Nib, não sei o que lá, né? Mas eles pensam que, inclusive Lúcifer, ele diz, eu sou um extraterrestre do bem, eu quero ajudar vocês. Olha o papo, vai se cola, né? Ele sempre oferece ajuda, mas a ajuda dele é para nos lascar, né? Vê anjos de Deus, maravilha, mas tem pessoas que vê demônios. Sim, tem gente que vê demônios e anjos, depende dos olhos abertos, né? Tem pessoas que vê demônios porque são oprimidas por demônios, e tem outros que veem porque tem um dom de visão. Ajudar é perigoso demais, Deus é maravilhoso. Outra coisa, esses agentes secretos, eles visam manter a ordem e a lei. De repente, um demônio resolve jogar uma pedra na tua cabeça, mas a lei não permite. Então, ele joga. Aí, de repente, passa um anjo, um agente secreto de lado e pega essa pedra, você nem percebe. Né? Então, é como se a gente tivesse, assim, meio leso e tivesse agentes infiltrados entre nós para nos ajudar, agentes de Deus.
né? E desde quando que quem se lasca, o outro vai mostrar como vilão? Eu não entendi, senhora. Desde que quem lasca o outro vai se mostrar como vilão. Sim, agora entendi. O mal não se apresenta como mal, não. Eu sou o mal, vou te lascar. Gostei, a senhorinha, gostei demais, viu, a senhorinha? Imagina se o demônio dissesse, eu vou ferrar vocês, eu vou lascar vocês. Ninguém queria. Não, eu sou um extraterrestrezinho bom, legal. Mal é Deus. Deus é um cara muito mal. Eu sou legal demais. Eu vou ajudar vocês a organizar a sociedade de vocês. Vocês são muito fraquinhos. Eu vou melhorar a genética de vocês. Eu vou abrir portais. Eu vou ajudar vocês. Aí a Bíblia diz que o homem dará a chave do abismo a Lúcifer. E a chave do abismo é o quê? É um portal. Nós vamos abrir e dar a chavinha para Lucifim. Aí Lucifim, galera, venham! Porque ele precisa dos outros anjos, né? Que foram destruídos por Miguel, né? O mal se faz de bonitinho. É verdade, Guilherme. Deus é bom e misericordioso. Se Lúcifer se disfarçar de anjo de Deus para enganar as pessoas. A Bíblia diz, né, Michele? Como identificar? Acho que o olhar é perfeito. Não, o negócio é o seguinte, mesmo que um anjo de Deus vier dizer para a gente fazer coisa errada, esse anjo não é de Deus. Né? Ele pode ser, eu sou um anjo de luz, eu sou uma pessoa de luz. Como é que uma pessoa de luz vai mandar você fazer uma coisa errada? Então não é de luz. Né? Os aceleradores de partículas são portais que Nimrod tentou abrir, Fulaninho tentou abrir, Rita tentou abrir, Cicraninho tentou abrir, né? E quando Nimrod tentou abrir, eu acho que Nimrodão ia conseguir, viu? Nimrodão ia conseguir. Foi necessário Deus descer do céu e confundir as línguas dos homens. Por quê? Ia começar tudo de novo. Se Nimrodão, que tinha uma só língua, os homens só tinham uma língua só, que a gente vai estudar até o livro de Genésio, se ele conseguisse abrir o portal ali, meu amigo, ia sair tanto demônio, tanto anjo, da Baixa da Égua 1, da Baixa da Égua 2, da Baixa da Égua 3, aí ia começar tudo de novo a guerra. Aí Deus disse, não, eu vou confundir aqui, dividir os conhecimentos, porque se o homem é uma língua só, ele vai poder fazer o que ele quiser. Então, lascou. Então, isso foi tão forte que Deus desceu do céu para confundir a língua dos homens. Para dar um tempo para nós nascer, para seu avô nascer, para o seu bibi nascer. Né? Aí agora o tempo está se cumprindo, aí Deus não se mete mais. Deixa os homens abrir portal do que ele quiser. Né? Todos os dias ao sair de casa eu abençoo meu anjo, eu abençoo o anjo do dia. Eles estão por aí, benditos sejam os anjos do Senhor. São nossos amigos, eles sabem que a gente tem problemas, mas eles estão para nos ajudar, tá? Então, que Deus, nós já fazemos parte do universo, tá? Entra em comunhão com esse universo do bem, tá? Esse tempo que nós estamos passando é um tempo que Deus disse, não, porque existe, preste atenção na informação, existe um número de homens para nascer. Adão e Eva têm direitos de ter X filhos. Então, enquanto não existir esses X filhos, o sistema não pode mudar. Entendeu como é a coisa? É como se no ovário de Eva existisse a possibilidade de tantos milhões de homens, tantos milhões de filhos. Então, enquanto todos os filhos não nascerem da nossa raça, não poderá haver destruição. Por isso que eles não querem que muita gente nasça. Eles querem mais tempo. E eles não sabem qual é o tempo. Entendeu? Então, o tempo é também conotado por homens. A Bíblia diz que até que chegue o tempo que todos os escolhidos chegue à soma dos escolhidos. Ou seja, esses escolhidos aí poderiam ser o quê? Adão e Eva têm direito de ter trilhões de filhos. Então, enquanto não chegar a trilhões, mais um,
o sistema não pode ser liberado. Não, aí a guerra come no centro e a gente se destrói. Então ele deu uma pausa, ele disse, vocês vão ficar meio burro, ficar meio abestalhado, um tempo. Depois vocês voltam a ser inteligentes de novo. Mas é para... Porque se Deus não tivesse intervido várias vezes com o dilúvio, com Torre de Torre de Babel, você não teria nascido. Não existiria Juliana Santos, não existiria Clamarque, não existia eu, Chiquinho, não existia eu, Jorge de Assis, tá entendendo? Se Deus já tivesse definido as coisas lá no dilúvio, você não existia. Não existiria Michele. Imagina se não existisse a gente. Não ia ficar um buraco? Ia ficar um buraco, né? Não existia sua mãe, né? Michele Silva, o meu Miguel é tão calmo. Então, assim, é necessário que nasça X pessoas. Aí, depois que nascer X pessoas, o sistema é liberado, né? O sistema é liberado, aí começa a haver guerra nos céus novamente, como diz em Apocalipse, né? Nem eu, Sulinha, nem Ana, existe Sula, Ferreira. Então, assim, nós temos direito de nascer. Temos o direito de nascer, somos filhos de Adonzo. Somos filhos de Adonzo e Evas. Nós temos direito de nascer. Eu tinha direito de nascer e ter meus jumentos. Então, Deus, ele retrata o direito daqueles que irão existir. Seus netos, seus bisnetos, né? Então, nem eu, Isabel Vitória, se Deus dissesse, não, destrua o homem no dilúvio, destrua essa jossa, esse cabaré, pronto, destrua, pronto, não ia existir eu, não ia existir você, né? Não ia existir sua mãe, seu pai, seu avô, né? Apesar de nós sermos tão fraquinhos e pequenos, mas, como eu falei logo no começo desse vídeo, a riqueza de Deus não é pedra, não é planeta, a riqueza de Deus é pessoas, é os filhos dele que é a riqueza dele, né? Então veja aí no nosso canal, Sula, os interrompidos, Joilson de Assis, os interrompidos, Joilson de Assis, dê uma olhada, tá, Sula? Eu explico direitinho, que é um assunto meio polêmico, mas eu explico, tá? Qualquer assunto que você quiser, você coloca, eu quero saber isto, espaço, Joilson de Assis. Aí o YouTube vai dar meus vídeos que falam sobre isso. Seja sonhos, seja anjos, seja salvação, seja pactos, tá? Nós somos filhos de Deus, sim. Deus nos originou. E você é muito importante para Deus. Todos nós somos importantes para Deus. Mesmo em pecados, mesmo fraco, mesmo meio leso que nós somos, né? Nós somos importantes para Deus. E Deus sabia que se Ele tivesse definido, nós não nascia, ou nós seríamos impedidos de ter esse direito de nascer, né? E aí, por amor às novas gerações, Deus deixou o sistema correr solto, apenas interviu no sistema para acabar a violência, mas não destruiu totalmente o ser humano, que era uma chance que ele tinha de ter acabado com tudo, aí fazer o juízo final, aí botava um por fogo, outro sem fogo, pronto, né? Você nunca parou para pensar, não, porque Deus nunca destruiu o sistema, porque Deus nunca quis destruir o sistema. O sistema se autodestruirá, os homens se autodestruirão, mas só quando chegar o tempo e o número dos escolhidos, segundo a própria Bíblia. Esse número dos escolhidos, os crentes dizem que é o número das pessoas que aceitam Jesus, que vai para a igreja e tal. Mas esse número dos escolhidos seria o quê? Seria o número de filhos, né? Então, eu acho isso, tá? Então, veja aí no nosso canal, Joilson de Assis. Qualquer assunto, eu quero saber sobre um sonho, aí você bota sonhar com isso, Joilson de Assis. Aí o YouTube mostra todos os vídeos que eu falo sobre sonhar com isso. Anjos, planetas, extraterrestre, Joilson de Assis. Interrompidos, Joilson de Assis, tá?